Boa tarde, amigas, boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Fabem, Fraternidade Espírita, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nossa casa está em festa, Dr. Bezerra muito contente. E assim nós vamos realizar a nossa primeira palestra doutrinária. Graças a Deus. Então, que os nossos corações estejam asserenados para recebermos as bênçãos que advêm do alto. E hoje, 5 de fevereiro, nós temos o nosso palestrante da tarde, João Marcos Filho, com um tema muito bacana, que na verdade é uma pergunta, né? Pedro, tu me amas? E assim, então, meus irmãos, vamos nos preparar para esse banquete espiritual, que será abençoado pelas falanges de Jesus. E vamos lembrar, nesse momento, de preparar as nossas águas para que elas sejam fluidificadas. Então, assim, nós vamos iniciar com a nossa leitura preparatória e convidar a nossa amiga Andressa. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Vamos, então, à nossa leitura da tarde. O livro escolhido foi Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a 41, na senda escabrosa. Paulo diz assim: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados no firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Andressa. Que assim seja, que as tormentas de nossa vida sejam aprendizados para a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito. Graças a Deus. Adão
Você poderia fazer a nossa prece inicial? Ei, Carla, o Adão não está presente. Será que o senhor Alcino poderia fazer a prece para a gente? O que você acha? Sim, por favor. Alcino, poderia fazer a prece inicial para nós? Vamos convidar, então, a La Salete para fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, La Salete. Pode fazer a prece inicial para nós, amiga? Boa tarde, Carla. Boa tarde. Que bom ver você. Ótimo. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos calar o nosso coração, a nossa mente, direcionando para Jesus, nosso Pai, nosso Mestre. Pedir aos nossos mentores espirituais que venham nos orientar, que venham nos abrir a mente, para que possamos, nos ensinamentos de hoje, levar para nossas vidas, para que possamos acalmar o nosso coração nesses momentos difíceis que ainda estamos passando, que Jesus possa iluminar a mente, que os espíritos de luz possam intuir o nosso palestrante de hoje, abençoar, que ele nos traga os ensinamentos e que possamos receber com os corações abertos. Jesus, nosso Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. Gratidão pela FABEM, essa casa que nos acolhe, pelos mentores dessa casa que nos orientam e nos apoiam. Obrigada, Senhor, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, agora nós vamos convidar o nosso amigo João Marcos Filho, nosso palestrante da tarde, que está falando para a gente de Anchieta. Oi, João. Ei, gente, boa tarde. Alegria imensa estar de volta aqui. Gratidão pela caridade em forma de trabalho no Evangelho, e a gente pede a espiritualidade que possa ser amparado para que hoje a gente seja um cano que traga essa água viva do Evangelho, atrapalhando pouco essa passagem da água e poluindo ela. Obrigado, tá, gente? Muito bom estar aqui. Obrigada, João. Com você a palavra. Obrigado, gente. Então, amados irmãos, hoje foi nos pedido falar de um assunto que nos é muito difícil falar, porque é um tema que nos emociona muito sempre, de um vulto que, fora a obviedade de ser uma das figuras mais importantes do Evangelho, ele, de minha parte, eu tenho um carinho inexplicável. Falar de Simão Pedro me emociona de formas que eu sempre me surpreendo, cada vez que eu falo dele. Então, de antemão, eu já peço a indulgência dos irmãos para que, se eu me emocionar, embargar a voz, perder a voz, sejam indulgentes, porque é um assunto que sempre me emociona. Eu queria começar a nossa preleção, a nossa exposição dessa tarde, compartilhando com vocês uma apresentação que ela é uma apresentação um pouco extensa, ela é mais voltada para uma aula introdutória que a gente faz sobre Pedro, né? Mas eu quero aproveitar porque as ideias centrais dessa apresentação, elas podem ajudar a gente bastante a entender Pedro sob uma ótica que talvez a gente nunca tivesse parado para pensar. Ok? Eu só queria que vocês confirmassem comigo quanto tempo eu disponho para a apresentação, Carla? Quanto tempo eu tenho? Oi, João, 60 minutos. Okay. Quer dizer, desculpa, você tem agora 50. Desculpa. Ok, então 16 horas, né? Até 16 horas, isso? Exato.
Então, vamos tentar até fazer um pouquinho antes, para se a gente tiver algum debate, alguma pergunta, ok? Tá certo. Vou tentar, não sei se vou conseguir, mas eu prometo que eu vou tentar. Então, vamos compartilhar, gente. A partir de agora, se alguém não estiver vendo a apresentação, eu queria que, por favor, avisasse, ligasse o som e avisasse, porque a partir de agora eu não vou ver mais vocês. Inclusive, eu vou ver se eu consigo fechar minha câmera para não ficar me atrapalhando do lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo fechar a câmera por aqui. Não consigo. Agora sim. Obrigado. Quem desligou minha câmera. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai tentar orbitar a frase, a pergunta, Pedro, tu me amas? E eu já vou começar, vou usar uma técnica muito comum no cinema, eu vou começar pelo final da história para depois a gente voltar ao início, já entendendo o desenrolar da história. Conta os evangelhos que, logo após a ressuscitação do Mestre, ele havia aparecido, pelo menos, segundo a narrativa evangélica, pelo menos uma vez. E ficou um tempo sem aparecer para os discípulos. E as narrativas evangélicas nos contam que Pedro, muito entristecido, disse, eu vou pescar. E os outros apóstolos, companheiros do colégio apostólico, disseram, nós vamos com você, então. E eles voltaram para Cafarnaum, que é o cenário onde tudo começou. E eles pelejaram a noite inteira no barquinho de Pedro e André. Obviamente, João e Tiago deveriam estar nos barcos, no seu respectivo barco, onde eles pescavam, e eles pelejaram a noite inteira e nada pescaram. Dia amanhecendo, já com os barcos quase na beira da praia, alguém da faixa de areia, alguém da areia grita, e aí, amigos, pegaram alguma coisa? E Pedro respondeu, não, a gente pelejou a noite inteira e não pegamos nada. E aquela pessoa na areia que Pedro não havia reconhecido falou, joga a rede à tua direita. Eu não sei se vocês lembram ou sabem, mas foi exatamente a frase que iniciou essa relação, segundo as narrativas evangélicas e proposta de harmonia mais aceita nos dias de hoje, foi a frase que iniciou essa amizade sublime entre o mestre e Pedro. Ouvindo aquela frase, Pedro pensou consigo, olhou para João e João disse para ele, é o mestre. Mas eu acredito que Pedro já tenha pensado com ele mesmo, é o mestre. E as narrativas dizem que ele pulou praticamente nu e foi nadando à frente do barco. Tamanha era a alegria de reencontrar com o mestre. E chegando à praia, Jesus estava esperando a Pedro e os outros apóstolos com 2 peixinhos na fogueira, alguns pedaços de pão, peixinhos assados. E ali, principalmente o Evangelho de João nos conta que eles sentaram e degustaram aquela refeição matinal. E aí eu ouso acreditar que foi como na primeira vez no Lago de Genezaré. Eu ouso acreditar que, depois de tudo que aconteceu, de toda a história, eles sentaram ali como bons amigos que eles eram. Porque eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas era um grupo de grandes amigos. E ali, naquele momento de felicidade, de descontração, talvez com a alegria de ter percebido que realmente a morte não existe. E que realmente Jesus era o Messias tão esperado. No meio daquela alegria, daquela felicidade, daquele reencontro,
Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro, naquela efusividade, respondeu: amo, Senhor. E Jesus respondeu: apacenta minhas ovelhas. Eu acredito que Pedro não tenha entendido de primeira. E naquele clima de alegria, de felicidade, eu acredito que eles continuaram aquela palestra, aquela conversação, aquele momento de amizade sincera, de fraternidade. Conversa vai, conversa vem, Jesus, pela segunda vez, responde: Pedro, tu me ama mais do que esses? E Pedro responde: amo, Senhor. E Jesus, mais uma vez: então apacenta minhas ovelhas. Eu gosto de acreditar que nessa segunda pergunta alguma coisa, alguma chave virou no coração de Pedro. Eu acredito que Pedro tenha pensado: o que Jesus está querendo me dizer que eu não estou entendendo? E conversa vai, conversa vem. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que esses? E ali, principalmente o Evangelho de João, diz que Pedro se entristeceu com a terceira vez. E Pedro respondeu: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus, mais uma vez: então apacenta minhas ovelhas. E chamou Pedro para conversar em particular. Essa conversa a gente não sabe o que foi dito. Mas a gente sabe que João, na sua juventude, o evangelista, provavelmente muito intempestivo e curioso, se levantou junto e começou a andar atrás de Pedro e Jesus conversando na beira da praia. E Pedro ficou incomodado e perguntou assim: e esse daqui? Apontando para João. E Jesus responde: se eu quiser que esse fique até eu voltar, o que te importa? Você, porém, vem e me segue. A última admoestação registrada no Evangelho de João. A última vez que Jesus, a última admoestação de Jesus a Pedro no Evangelho de João. A última vez que tem registrado uma chamada, uma puxada de orelha de Jesus a Pedro. Eu também não sei se vocês já pararam para pensar, mas essa frase: o que te importa, Pedro? Se eu quiser que João fique até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Eu não sei se vocês sabem, mas isso no cristianismo primitivo gerou um mito, uma lenda, de que o evangelista João seria imortal, ele só morreria depois que Jesus voltasse. Obviamente, isso é mitológico, isso é lendário. João morreu com a idade muito avançada, como se aceita hoje em dia, mas ele desencarnou, né? Mas tem um detalhe: se vocês pegarem a codificação espírita, o espírito de João Evangelista foi, se não o primeiro, um dos primeiros a ter a mensagem inserida na codificação. Então, de uma certa forma, o evangelista João ficou até Jesus voltar. Mas voltando ao tema Pedro, última demonstração de Jesus: Pedro, tu, porém, vem e me segue. Depois de 3 vezes ter perguntado: você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Reparem, 3 vezes, segundo as narrativas, Pedro negou a Jesus no momento que Jesus mais precisava. E Lucas narra isso com requinte de crueldade. Lucas diz que quando Pedro negava Jesus, Jesus se virou e olhou para ele. De dentro da sala de Pôncio Pilatos, Jesus se virou e olhou para Pedro. E os olhares se entrelaçaram. A terceira vez que Pedro negou Jesus e o galo cantou, se diz nas narrativas que ele chorou amargamente. Eu não tenho nem condições de imaginar como seria esse amargo desse choro. Horas depois de ter falado na última ceia: não, eu vou contigo até a morte, Jesus, eu vou estar do seu lado sempre. Eu vou onde você for e, se for preciso, eu me sacrifico. Horas depois ele estava negando Jesus. Que amargor!
Eu não consigo imaginar o amargor do choro de Pedro. Mas eu sei que 3 vezes Pedro negou a Jesus, e 3 vezes Jesus perguntou: você me ama, Pedro? Então, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Isso, em termos cognitivos, comportamentais, psicológicos, psicoterapêuticos, é de uma primorosidade muito refinada. 3 vezes Jesus perdoa Pedro e faz ele refletir. Se perdoe também, Pedro. Como? Pedro, você me ama? Porque eu te amo. A frase vem imbuída também com a seguinte ideia: Pedro, você me ama? Porque eu te amo. Sabe por que eu te amo? Porque eu venci a morte e estou aqui depois de você ter me negado 3 vezes. Eu vim para te ver. Eu vim para estar com vocês depois de ter sido abandonado. Eu vim para que vocês entendam que o medo que vocês sentiram e a necessidade quase que instintiva de sobrevivência, de fugirem no momento da minha prisão, da minha condenação e da minha crucificação, é uma reação humana e eu perdoo vocês. 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus fez Pedro refletir. Você me ama? Então realize o trabalho para o qual eu te chamei. Eu te chamei para ser pescador de almas. Eu te chamei para ser a pedra onde a igreja será construída. Eu te chamei para ligar as coisas da terra ao céu e do céu à terra. Pedro, segundo a arqueologia bíblica contemporânea, teria nascido em Betsaida, apesar de que Amélia Rodrigues, na sua obra literária, diz que Pedro e André já tinham nascido em Cafarnaum. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque era muito comum as pessoas serem de um lugar, morarem um tempo em outro e voltarem para o lugar de origem, como aconteceu com o próprio Jesus, que teve que morar no Egito e depois voltar para Nazaré. E também porque Cafarnaum, como a seta aí mostra, né, era mais próximo dessa cidade chamada Betsaida, da Galileia. Ambas ficavam do lado ocidental do Rio Jordão. E eram cidades que tinham uma certa comunicação com o mar. E a Amélia Rodrigues diz que Pedro era de uma família de pescadores. E ele nunca teve outra pretensão a não ser continuar fazendo o que a sua família fazia. Ele era filho de Jonas, ou João, do hebraico Yohaná. Em hebraico, Yohaná quer dizer Deus é gracioso, ou a graça de Deus nos é, para ser numa tradução literal. E era irmão de André, que também era apóstolo. Pedro já era casado, tanto é que Jesus cura a sogra de Pedro numa das idas à casa dele. E Amélia também nos conta que Pedro ele abriu a casa dele para todo o movimento cristão nascente, não só para Jesus se hospedar, comer, passar o tempo, fazer as reuniões. A gente sabe que Ney Lúcio conta para a gente no livro Jesus no Lar que havia essas reuniões, esse evangelho no lar, na casa de Pedro. O que a gente sabe é que Pedro era um homem simples. Não tão simples como a gente pensa, porque ele era um empresário, ele era um empreendedor. Mexia com comércio de pescados. Muitas vezes, e a arqueologia bíblica nos ensina, que ele pescava no lago de Vidia, Genezaré, no mar da Galileia, e salgava os peixes para que os peixes pudessem suportar a viagem até Jerusalém, ou até e sendo vendido de cidade a cidade até chegar no destino final do seu comércio. Então não era uma profissão tão simples. Mas, visto que a riqueza dominante era toda dos grandes comerciantes e dos romanos, e dos judeus de alta casta, Pedro era um homem simples. Um homem com educação limitada, porque apesar de ser um comerciante, a instrução sobre ler e escrever, apesar de ser muito difundida entre os judeus, era importante para o judeu ele ter alguém para ensiná-lo, e geralmente a mãe fazia esse papel de ensinar a ler e a escrever. Apesar disso ser muito difundido, muito estimulado e ser muito importante para a cultura judaica, justamente porque precisava se ler e entender as escrituras, era muito difícil ainda naquela época, principalmente sob o jugo romano.
Roma dominava toda aquela área da Palestina. Então, os romanos não que impediam, mas dificultavam a vida. Então, provavelmente, Pedro teve uma educação limitada. Ele deveria falar o aramaico com um sotaque muito forte da Galileia. Tanto é que, no episódio da negação, as pessoas, ouvindo ele falar, diziam, não, ele é galileu. Ouvindo Pedro falar, quando Pedro falou assim, eu não conheço esse homem que vocês estão falando. Só para lembrar, Pedro se sentou junto à fogueira e uma das serviçais falou assim, esse cara aí, ó, que está aqui, que chegou agora aqui, ele não estava junto com aquele cabeludo lá dentro que está sendo julgado? E Pedro nega Jesus. Quando Pedro abre a boca, as pessoas falam assim, não, é ele, ó, ele é galileu, olha o sotaque dele de Galileu. Seria mais ou menos como um sotaque nordestino ou um sotaque carioca, né? Ele tinha um sotaque típico, mas falava o aramaico. Provavelmente falava um pouco de grego, que era muito comum na época de Jesus, principalmente as pessoas que mexiam com o comércio, falarem um pouco da língua grega, o grego koine, ou o grego kine, que era o grego vulgar. E todos os historiadores que eu consultei, até hoje, que eu já li sobre Pedro, todos os biógrafos concordam, ele era um galileu legítimo, ele era o melhor representante do que seria um galileu. E o que é ser um típico galileu, João? Era uma pessoa extremamente simples, não era dotado daqueles maneirismos, daqueles modismos, ele não era dotado dos adornos, das exterioridades da sociedade. Era simples e prático. A minha vida é acordar, trabalhar, vender o meu trabalho, cuidar da minha família, ir ao templo orar. Uma pessoa simples e objetiva, por isso direto, ele ia direto ao ponto. Não era de ficar fazendo rodeios. Por exemplo, como a mãe de João Evangelista e de Tiago chega para Jesus o adulando para perguntar assim, bota aqui meus filhos, né? Fala com o pai para os meus filhos se sentarem à sua direita, chegar adulando, como o próprio jovem rico, né? Que chega, bom mestre, por que me chamas bom? Bom só o Senhor, só Deus. Pedro era direto, objetivo, ele não tinha rodeios. E talvez por esse comportamento, ele era tido como impulsivo. No episódio de Malco, o guardião, né? O guarda do Sinédrio, do exército, a guarda pessoal do Sinédrio, ele puxa a espadinha que ele estava levando, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus é preso, e num golpe, Pedro já corta logo a orelha de Malco fora de Jesus. Cura Malco e solta a célebre frase, Pedro, embaia a tua espada. Todo aquele que vive pela espada padecerá. E isso fazia com que ele fosse uma pessoa vigorosa. Pedro era tido como um bom galileu, muito cheio de energia. Você vê que João e Tiago, que nós também sabemos que eram galileus, né, como eles eram chamados Boanerges, os filhos do trovão, pela impulsividade, pela vigorosidade, eram pessoas que tinham muita energia, acostumados ao trabalho duro, árduo, debaixo do sol. As redes, naquela época, as redes de pesca, eram feitas de lã ou de seda. Provavelmente, as dele eram feitas de lã, porque era bem mais barato que a seda. Eram redes que pesavam muito, a pesca era pesada, manejar o barco é pesado, é sempre um serviço, se não está pescando, está costurando a rede, está fazendo manutenção no barco. Isso dava para eles muita energia. E justamente porque eles tinham que mexer com o comércio, isso fez de Pedro muito comunicativo. Então, esse galileu típico, simples, objetivo, sem maneirismo, sem frescuras da sociedade, que era muito direto, não fazia rodeios, não era de ficar agradando, falava mesmo com aquela sinceridade que às vezes incomoda, impulsivo, que queria agir logo, às vezes não pensava muito, que era cheio de energia e que era comunicativo, se tornou líder do Colégio Apostólico. E por que João e Tiago não, João? Talvez alguém esteja pensando, quem disse que não? Né? O principal do Colégio Apostólico, Pedro. Mas João, é necessário lembrar que ele foi um grande líder na igreja de Éfeso, que foi uma das igrejas mais importantes do cristianismo primitivo, e Tiago ficou em Jerusalém, cuidando, inclusive, da Casa do Caminho, como nos fala Emmanuel no livro Paulo Estevam. Então, eram líderes de nascença os galileus, justamente por essas qualidades de criação.
O seu nome, Shimon, Shimon ou Shimon, do aramaico, provavelmente do aramaico, a origem dele é certa, foi transliterado, né? Ou, perdão, Shimon, Shimeon, do grego, a origem desse nome, da raiz grega desse nome, é incerta. E foi transliterado para o hebraico, não para o aramaico, que era a língua mais antiga, arcaica, como Shimon. Então a gente não sabe direito se havia como que era o nome de Pedro em aramaico original. A gente sabe que no grego Simon ou Simeão e no hebraico foi transliterado como Shimon. Shimon vem do verbo shema ou chama, lá de Deuteronômios. Ouve, ó Israel, eu sou o seu Deus, o seu único Deus. O mesmo ouve desse versículo de Deuteronômio 18. Chama Israel. Ouve. E Shema, da onde vem o nome Shimon, Pedro, Simão Pedro, o nome originário de Pedro, ele em hebraico quer dizer para ouvir de forma inteligente, e eu digo mais, para ouvir de forma inteligente para que você possa obedecer e realizar sem erro. Então, a palavra chama ou shema, vinda do verbo chamar ou shemar, a palavra que originou o nome Shimon, que era o nome original de Pedro, significa, no hebraico, ouve de forma inteligente para que você aprenda e obedeça. Nome extremamente pertinaz para o personagem Pedro, concorda? O nome que lhe caiu bem com a missão que lhe cabia. E, logo após, Jesus falou assim, então, logo após a pesca milagrosa, principalmente, quando eu falei que tudo começou e terminou no lago de Cafarnaum, com a palavra joga a rede à tua direita, foi porque Jesus falou quando conheceu Pedro. Né? Jesus tinha, segundo as narrativas, o suposto costume de subir nas embarcações para poder pregar no lago, na beira do lago de Genezaré. Numa dessas, ele pediu o barco de Pedro emprestado para pregar, fazer essas pregações matinais diárias. E Pedro estava ali arrumando o barco e tal, e Jesus pregou, Pedro ouviu a pregação de Jesus. E aí Jesus falou assim, você pegou alguma coisa, Pedro? Eles já haviam sido apresentados formalmente, mas de maneira superficial, né? Quando João e André levaram Jesus até lá, a Galiléia, até Cafarnaum, depois de ter seguido Jesus, ouvido de João Batista, aquele ali é o Cordeiro, ó. A gente sabe que André e João eram discípulos de João Batista, né? Aí Jesus passando pelo Jordão, pelo Rio Jordão, aí João Batista falou assim, tá vendo aquele cara ali, aquele cabeludo? Ele é o Cordeiro de Deus, ele que é o Messias. E André e João vão atrás de Jesus e aí conhecem Jesus, depois André leva Jesus para ser apresentado para Pedro. Ele fala, Pedro, André, irmão de Pedro, fala, Pedro aqui, a gente achou o Messias, cara. Eu vou trazer ele aqui, aquele que as Escrituras falavam. E Jesus, encontrando com Pedro a primeira vez, falou assim, isso é Pedro. Shimon bar Jonás, você é Simão, filho de Jonas, mas eu vou te chamar de Pedro. Kefa, ou Cefas, que foi transliterado do caldeu, da língua pré-aramaica. Mas todas elas, tanto o caldeu quanto o hebraico antigo, como o grego, como o latim, que aí ficou Petrus, né? Eles têm essa ideia de mais do que pedra, uma pedra maior, uma rocha, principalmente no hebraico. Né? No caldeu, Kefá poderia ser uma pedra que tinha utilidade. Todas as palavras, Kefas, Cefas, Kefá, Kef, Petrus, do latim, eles têm a ideia de uma pedra que seja grande o suficiente para ser usada para algo de construção. Não é uma pedra pequena. Mas eu estava falando da pesca milagrosa. Jesus lá, Pedro ouviu a pregação de Jesus, e Jesus falou assim, Pedro, você pescou alguma coisa? Aí Pedro, não, pelejamos a noite inteira, isso está lá no Evangelho de Lucas. Pelejamos a noite inteira, não pescamos nada, não. Aí Jesus falou assim, entra aí, vamos botar esse barco aí lá para dentro da água. E aí Pedro olha para Jesus e fala assim, você tá brincadeira, né? Acabei de chegar da pesca, você quer que eu volte? Estou cansado. Aí Jesus, não, entra aí, vamos lá.
Aí Pedro tem até uma reação jocosa. Ah, se o capitão está mandando, se esse cabeludo aí que vocês estão falando, que é o Messias, está mandando eu ir para alto mar, então eu vou para alto mar. Entraram os dois no barco e não se afastou muito da praia. Não chegou a se afastar muito da praia, e Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, e provavelmente André estava junto, joga a rede à sua direita. Perceberam a conexão? E ali a rede veio com tanto peixe que precisou de João e Tiago pegarem o barco deles e virem para correr. E aí Pedro se atirou aos pés de Jesus e falou assim: se afasta de mim. Ali ele falou: bom, se é o Messias eu não sei, mas que esse cara é diferente, ele é. Eu nunca vi tanto peixe na minha vida. E se atirou aos pés de Jesus e falou assim: Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Como quem diz, eu não sou digno disso. O que você quer comigo, Jesus? Por que você está insistindo em mim? Eu sou um pecador, eu sou um homem comum. Eu sou cheio de falhas. E aí Jesus profere aquela célebre sentença: venha após mim. Ou seja, me segue, Pedro. Eu vou transformar você em pescador de homens. Paulo gostava de chamar Pedro de Cefas. João, no seu evangelho, chama ele de Simão Pedro, na grande maioria das vezes. E Marcos, para quem não sabe, o evangelho de Marcos, segundo a crítica textual admite, contemporaneamente, nos dias atuais, ele foi um evangelho que João Marcos, filho de Maria Marcos, escreveu a partir das pregações do próprio Pedro em Roma, a pedido dos romanos. Quando Pedro esteve em Roma, mais ou menos na época que Paulo foi decapitado, degolado, ele pregava em Roma. E os romanos pediram para que se escrevesse essas pregações, essas histórias que Pedro contava. Então, hoje se admite que o Evangelho de Marcos, assim como foi no início, por um tempo se questionou isso, mas desde o início das igrejas primitivas e agora, de novo, as pessoas têm concordado. O Evangelho de Marcos é um evangelho que a gente pode ler como se fosse o próprio Pedro contando o Evangelho. Marcos escreveu a partir das pregações de Pedro. E aí ele é um evangelho muito fidedigno para a gente conseguir entender quem foi Pedro e estudar Pedro. E ali no Evangelho de Marcos, ele chama Pedro de Simão, Shimon, até o capítulo 3. Do capítulo 4 em diante é Pedro. Por que isso é importante? Muita gente fala da transformação de Saulo de Tarso, Shaul, do hebraico esperado, para Paulus, do grego pequeno, do esperado até aquele que se apequenou para ser o grande vaso escolhido. Muito se fala dessa transformação, mas a transformação de Pedro, do Shimon, daquele galileu simples, objetivo, sem frescura, impetuoso, vigoroso, mas que também era comunicativo. Eles deviam ser até barulhentos quando estavam alegres. Flávio Josefo cita que os homens que andavam com Jesus eram fanfarrões. A palavra na tradução é fanfarrões, pessoas excessivamente alegres. Aquele homem, ele realmente escutou Jesus. Com muita dificuldade, com muitos tropeços. Mas Shimon usou o nome dele literalmente. Ele realmente escutou o que Jesus tinha para dizer. E mesmo não entendendo completamente, ele conseguiu realizar a transformação do ouvinte para a pedra. A pedra onde todo o alicerce do cristianismo nascente encontraria a sua edificação. E aí a gente tem que relembrar, né, porque eu já falei, o próprio Jesus indicou o caminho. Você é Shimon bar Joná, Simão, filho de João ou de Jona. Você vai ser chamado Cefas, que interpretado é Pedro. Você vai ser a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja.
Lógico que, provavelmente, o que a gente aceita na crítica textual moderna, contemporânea, é que Jesus não usou a palavra ecclesia ou egrégora, a palavra latina. Ele deve ter dito: sobre você eu vou edificar a minha obra no Evangelho. Ele falou: vem depois de mim, Pedro, porque eu vou te fazer pescador de homens. E essa metáfora do pescador de homens é trazer do mar da ignorância todo aquele que quiser participar da nova vida do Evangelho. A figura do peixe era tão importante que os cristãos da antiguidade se identificavam. Quando eles não podiam se dizer cristãos, eles tinham um código para saber se a pessoa com quem eles estavam conversando era cristã ou não. Eles não podiam se perguntar. No período de maior perseguição de Roma, eles desenhavam no chão um peixinho. E aquilo era o símbolo de que a pessoa era cristã. De tão importante que era essa ideia do pescador de homens. E lembrar, Pedro, apesar de tudo, apesar de ser um pecador, a gente não pode negar, ele foi realmente escolhido por Jesus. Ele também foi um vaso escolhido. Talvez para iniciar e suster a obra, enquanto Paulo, por conta do seu vernáculo, do seu verbo e da sua capacidade cognitiva mais cultural, policultural, ia amplificando o cristianismo nascente, Pedro era a raiz. Pedro era onde as pessoas encontravam força. Atos dos Apóstolos nos diz que as pessoas se colocavam os familiares doentes, encostados no caminho por onde Pedro ia passar, indo para a estradinha de Jope, para a casa do caminho. Por onde ele passava, as pessoas iam colocando as pessoas doentes no caminho, porque a sombra de Pedro curava. Pedro foi o primeiro grande escolhido de Jesus. E a gente sabe que o nome dele está em todas as listas e ele era chamado um dos três íntimos, Pedro, Tiago e João. A doutrina dos Espíritos nos ensina na literatura suplementar, nas obras subsidiárias, que muito provavelmente era porque eram três médiuns de efeitos físicos. Então, em todos os grandes milagres estava Jesus, Pedro, Tiago e João, na maioria dos grandes milagres. E Pedro aparece como o primeiro nome do Colégio Apostólico em todas as listas do Evangelho. E por várias vezes ele foi, inclusive, porta-voz da mensagem. Né? Uma passagem muito interessante, onde ele deveria ter sido porta-voz do Cristo, talvez uma grande chance que ele não soube aproveitar corretamente, foi quando eles entraram na cidade. E as cidades, como o que diferenciava uma cidade de uma aldeia, que a aldeia não tinha como se proteger. E a cidade ela era fortificada, ela tinha muros altos e guardas que guardavam o muro. E para manter isso, eles cobravam um pedágio para você entrar nas cidades. E aí eles entravam, né? E o pedágio não era igual é hoje, que a pessoa fecha, cancela na sua frente e você só entra se pagar. Você entrava e você tinha que ir, aí as pessoas confiavam que você ia até o posto de pagamento, né? Assim como ia na coletoria, né, dos publicanos, e pagavam. Mas as pessoas ficavam observando quem pagava, quem não pagava. E aí eles entraram, deviam estar com um pouco mais de pressa, e Jesus foi lá para onde eles tinham que ir, ficou lá hospedado, e algumas pessoas da cidade perguntaram assim: ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Lembrando que Pedro era comerciante, então ele provavelmente era conhecido em vários lugares. Esse rabi aí, esse mestre aí que você segue, ele não paga imposto, não? Porque a gente viu ele entrando, mas ele não pagou ali o pedágio, né? Aliás, nem ele, nem você, né? Não pagaram o pedágio. Aí Pedro ficou sem graça, desconversou. Chegando lá na casa onde eles estavam hospedados, onde Jesus estava hospedado, Jesus perguntou assim: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. É lícito cobrar pedágio do dono da terra? Do dono da cidade, no caso? É lícito você cobrar o pedágio de quem é dono da cidade? Aí Pedro: lógico que não. Não é lícito, não. Está doido? Vou cobrar do cara que é dono? Aí Jesus falou assim: então vai ali na beira do lago, joga um anzol e o primeiro peixe que você pegar, você abre a barriga dele que vai ter 2 moedas. Aí você paga o meu pedágio e paga o seu pedágio também. E Pedro ficou super
sem graça. Mas por quê? Porque foi uma oportunidade que Pedro teve de evangelizar, de ser porta-voz de Jesus. E ele, por vergonha do tradicionalismo mundano, não soube aproveitar a altura. E aí Jesus realiza esse milagre que muitas vezes ele é interpretado pela teologia como um milagre sem muito propósito. Esse milagre ele é carregado de propósito. Tipo, Pedro, a solução pode vir até da onde você nunca nem imaginou, mas não perca a oportunidade de evangelizar. Eu não preciso pagar tributo nenhum, porque eu sou governador planetário. Mas se precisar, eu faço aparecer o recurso. Mas não deixe de evangelizar. Não deixe de falar do evangelho. Não se cale perante uma crítica. A não ser que seja totalmente infrutífero continuar o assunto. Mas se você pode, pelo menos, deixar uma mensagem reflexiva que faça a pessoa pensar, já é de bom tom, já é de grande valia. Aí vocês devem estar pensando assim, poxa, João, você está sendo meio... O cara perguntou, fez uma cobrança para Pedro, o que ele poderia falar naquele momento? Poderia falar o que Jesus falou. É lícito o dono da cidade pagar tributo? Ou, meu irmão, eu não sei por que Jesus não pagou o tributo dele. E eu não paguei porque eu estou sem dinheiro. Mas você não quer ir lá ouvir ele? Ele vai falar daqui a pouco ali na casa de Maria Marcos. Você não quer sentar lá e ouvir? De repente ele até te paga. Né? Vai pegar o dinheiro lá com a gente, senta ali, mas ouve primeiro o que ele tem para dizer. Essas oportunidades. Aqui eu adoro esse mapa. Esse mapa foi feito pelos nossos irmãos, originalmente nossos irmãos da Igreja Metodista, né? Norte-americana, e adaptado também para a Igreja Metodista brasileira. E é uma linha histórica sobre a narrativa histórica de Pedro, para mostrar como ela realmente é uma trajetória de erros e acertos, de tropeços e levantadas que Pedro deu. Né? Desde o encontro com Jesus e até quando ele afirma na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4 a 10, que ele realmente é a pedra que Jesus vai usar e estava usando na época para edificar o Evangelho. Todos os erros, todos os acertos. É sempre bom meditar sobre Pedro, porque Pedro ele é um exemplo muito bom do quanto a gente precisa entender que errar não tem vergonha nenhuma. Não existe vergonha na ignorância. Não existe vergonha no erro. A vergonha é não ter a objetividade de levantar e seguir. Mesmo que você não aprenda com o erro ali naquele momento, mas levanta e segue. Porque eu não sei se vocês já pararam para reparar, mas Jesus não esperava. Jesus seguia, porque ele sabia o tamanho da missão e sabia o pouco tempo que ele tinha. A única vez que tem narrado que Jesus, que eu me lembro, pode ser, se alguém lembrar de outra vez, pode me corrigir, mas puxando pela memória aqui agora, a única vez que Jesus para a caminhada dele e espera alguém é com o cego Bartimeu, lá na entrada de Jericó. Para quem não conhece a história, filho de Davi, tem piedade de mim, era um cego de nascença, Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, Timai, do hebraico clássico, que dizer pecado, não pecado, porque o judeu não acredita no pecado. Né? A ideia do pecado latinizada, ocidentalizada que a gente tem, o judeu não aceita, não entende. Ele é filho do tropeço, filho de um erro, filho de errar o alvo. Filho de Davi, tem piedade de mim, gritava o filho do tropeço, o cego de nascença, Bartimeu, filho de Timeu. E Jesus passa por ele nem tchum. Lá na frente, Jesus para e fala assim, pede para ele vir aqui. E ele, jogando a capa de lado, se levanta num salto e vai até Jesus. Porque é assim que deve ser. Esperar, Jesus já está nos esperando tem 2000 anos, no mínimo, fora o tempo em que ele nos recebeu nesse planeta enquanto governador planetário. E observou os nossos tropeços, atrás de tropeços, reencarnando antes das luzes evangélicas, tentando germinar em nós as sementes de entendimento que com ele fariam todo sentido.
mas tem pelo menos 2000 anos que ele espera a gente. Igual ele parou e chamou. Fala para o cego Bartimeu vir aqui. E Pedro é um excelente exemplo dos arautos, das pessoas que anunciaram essa nova seara, essa nova jornada, esse novo caminho com Jesus. E caminhar com Jesus é conseguir caminhar, inclusive, sobre as águas turbulentas. Diz a narrativa que Jesus subiu a uma elevação para orar. A notícia da morte de João Batista tinha acabado de chegar e provavelmente Jesus devia estar muito triste. E aí ele foi orar, pouco depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E aí eles entraram no barco, ele ordenou que seus discípulos, seus apóstolos, no caso, entrassem no barco e ficassem no barco, esperando ele lá. Tá, entra no barco. Lá pela quarta vigília, como está na narrativa, ou seja, lá por volta das 3h30, 4h da manhã, Jesus desceu das orações dele e olhou, o barco estava lá longe, no meio do lago de Genezaré, e estava começando a armar uma tempestade. E o lago de Genezaré ele tem essa característica geográfica. Do nada vem uns ventos, do nada não, tem explicação, mas inesperadamente crescem os ventos e as ondas, e aí chegam a ter ondas imensas, como de um mar de verdade, um mar de água salgada. E aí pode, inclusive, naufragar em embarcações. E estava começando essa tempestade. E Jesus falou assim, não, eu vou até lá, então, né, o barquinho está lá no meio do lago já, vou lá. E Jesus foi andando sobre as águas. Os dois dentro do barquinho, provavelmente lá, com uma lanterninha ligada, conversando, esperando Jesus. Alguém deve ter olhado assim no meio das águas, as águas já começando a revoltar, e aí eles tinham que ficar atentos, né, para pegar remo, para içar a vela, abaixar a vela. Alguém deve ter olhado assim no meio do lago e falado assim, gente, é impressão minha ou tem alguém vindo andando pelas águas? Por quê? Porque na hora que eles perceberam que tinha alguém vindo pelas águas, todos eles gritaram. Isso está nas narrativas. Gritaram de medo, falando, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Meu Deus, e começaram a gritar desesperados. E Jesus falou, gente, calma, calma, sou eu. Não precisa ter medo, não, sou eu. E Pedro olhou e falou assim, bom, se é você mesmo, mestre, ordena que eu vá até você andando pelas águas também. Né? Se não é um demônio, se não é realmente um fantasma, se não é um enviado de Satanás, pede para eu, então ordena que eu vá andando até o Senhor. E Jesus só respondeu, então vem, Pedro. E Pedro foi e caminhou sobre as águas alguns passos. Só que lembrem, a tempestade estava começando, as águas estavam meio revoltosas, os ventos estavam fortes. E Pedro temeu, ficou com muito medo. E começou a afundar nas águas revoltosas do lago de Genezaré. E aí ele falou, Senhor, salva-me. E imediatamente, as narrativas fazem questão de dizer, imediatamente, Jesus lhe deu a mão e perguntou, homem de pouca fé, por que você duvidou? E trouxe Pedro de volta à tona. Fé essa, que logo depois foi professada. Quando as pessoas começaram a questionar, mas João Batista foi decapitado por Herodes, esse Jesus aí está dizendo que ele veio trazer as boas novas. Mas está tão difícil seguir esse cara não para de andar, esse cara só anda, passa fome, passa sede, passa calor, nunca tem onde dormir, tem que ficar contando com o pouso dos outros. Não, está muito difícil, começaram a cochichar. E aí, aí Jesus, que conhecia o coração dos homens, falou, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu tenho para dizer, a minha palavra é essa. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Ou seja, Jesus, percebendo a fraqueza espiritual, lançou um enigma para eles, para ver quem ia refletir sobre o enigma e quem ia ter o enigma como uma gota d'água. E muitos falaram assim, nossa, comer a carne, beber o sangue, nossa, que palavra dura isso, né? Quem vai poder ouvir? E começaram a sair. Jesus fez uma peneira.
Porque eram muitos discípulos. Não eram só os 12 que depois viraram apóstolos. Eram muitos discípulos. E muitos começaram a sair. Só que os 12 que sempre estiveram mais pertinho estavam ali. E aí Jesus pergunta, vocês também vão? Vocês querem ir junto com os outros? As minhas palavras são realmente duras para vocês? E Pedro levanta e fala, a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Só você tem as palavras da vida eterna. E nós cremos. Ali ele falou pelos 12. Nós acreditamos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, que o Senhor é o Messias. E para terminar, lembrar que Jesus também, quando pergunta, também na época de João Batista, logo após a morte, de João Batista, ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista reencarnado. Outros falam que você é um dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês? Essa foi a segunda peneira que Jesus fez. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro não titubeia. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, bem-aventurado é você, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a terra nem a carne que te disseram isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que você vai herdar as chaves dos céus. E tudo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Eu vou construir o evangelho em cima do seu exemplo, Pedro, e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não vão prevalecer sobre você. E eu quero encerrar justamente com essa passagem para dizer o seguinte, Jesus sempre deu para Pedro todas as condições de amá-lo, e amá-lo muito. Perdoar 70 vezes 7, embainha a tua espada, vou fazer você ligar e desligar as coisas no céu e na terra, você vai ser a pedra onde eu vou edificar a minha igreja, vou fazer você pescador de homens. Tantas outras. E Pedro teve tanta dificuldade de entender na primazia, só no final da vida dele ele entendeu a primazia. Mas eu costumo falar o seguinte, a Bíblia fala que Davi, o rei Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Está lá no livro de Reis. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi, ele não esmorecia na crença, na fé, na vontade de aprender a amar a Deus, mesmo com todos os erros, todos os tropeços, todas as grandes besteiras que Davi fez. Davi mandou o seu general e seu melhor amigo morrer na guerra, só para poder desposar a esposa do seu amigo Urias, o general Urias. Mas ele tinha uma vontade extremamente legítima de aprender a amar a Deus. Então os erros foram se tornando degraus de aprendizado. Assim como Davi é um homem segundo o coração de Deus, eu gosto de falar, Pedro é o homem segundo o coração de Jesus. Porque mesmo com todas as dúvidas, mesmo com todos os medos, mesmo falando, Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador, o Senhor vai perder o seu tempo. Eu não tenho capacidade para isso. Mesmo assim, Jesus nunca desistiu dele. E Pedro fez jus, porque com todos os tropeços, Pedro foi de tropeço em tropeço, galgando os degraus do entendimento do Evangelho. Porque ele nunca perdeu a vontade de aprender a amar Jesus. E nessa tarde eu deixo para vocês, meus irmãos, esse exemplo de Pedro, que é o exemplo que eu carrego. Pedro me ensina muito sobre não esmorecer,
frente a nenhuma limitação humana que meu espírito ainda possa carregar. Desanimar é natural, tropeçar é natural, um dia triste é natural. Mas toda vez que eu lembro de Pedro, eu lembro que ele não esmoreceu, ele nunca desistiu de aprender. Ele falou, um dia eu vou aprender a amar esse cara. Um dia eu vou aprender a amar esse tal de Jesus, do jeito que ele me ama. Um dia eu vou deixar de ver por espelho e vou ver face a face, como diz Paulo na carta aos Coríntios. E é esse o exemplo de Pedro para mim, e é esse o exemplo que eu queria deixar para vocês nessa tarde. Gratidão imensa por vocês terem me ouvido. Gratidão pela indulgência. Eu avisei vocês que eu me emociono muito para falar de Pedro, sempre, sempre, sempre. Eu espero que a mesma gratidão, o mesmo amor e o mesmo exemplo que Pedro é para mim, possa ser para todos vocês. Na seara íntima de cada um de vocês. Sempre lembrem disso. Nos momentos difíceis. Pedro, na minha opinião, lembrem, na opinião do João Marcos, Pedro tinha um detalhe, uma qualidade maior do que todas as outras. Ele nunca esmoreceu na vontade de aprender a amar Jesus, na vontade de aprender a ser melhor no Evangelho. Gratidão a todos vocês. Gratidão, João. Assim seja. Linda mensagem dessa tarde. Que nós possamos, como Pedro, nos fortalecer perante as intempestividades da vida. Como nos ensinou Emmanuel, tudo passa. Então, Senhor, te agradecemos pelas palavras trazidas pelo nosso irmão João Marcos. Muita gratidão. E que esses ensinamentos permaneçam e sejam utilizados por nós em nossa caminhada. Que nós também podemos, como Pedro, ter fortaleza, ter renovação de fé e esperança durante as tormentas que nos visitam. E se elas nos visitam, meus irmãos, é para o nosso crescimento, é para o nosso adiantamento, senão estacionaríamos. Então, como Pedro, como João nos trouxe essa tarde, nos fortaleçamos como Pedro. Assim seja, graças a Deus. João, muito obrigada. E que em breve você possa retornar à nossa casa. É sempre muito bom te ouvir. Muita gratidão. Gratidão recíproca, gente. Obrigada. Nós vamos agora passar em seguida para o segundo momento, nós teremos a prece final, teremos o momento do passe e depois a irradiação. Se você puder ficar conosco, mas senão já compreendemos e te agradecemos. Eu estou entrando agora, já o pessoal da reunião do NEP já está me esperando. Eu agradeço, peço desculpas pela pressa, tá? Mas sempre muito bom estar com vocês, gente. Muito obrigado, tá? Que seja uma tarde maravilhosa para todos. Recebe o nosso abraço da FABEM. Amém. Obrigado para todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Então, agora, envolvidos nessa harmonia dessa palestra, nós vamos convidar a nossa amiga Tiana para fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, amiga. Senhor Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, neste momento, Senhor, vimos dizer a Ti que ainda somos pescadores de redes vazias, mas que estamos, Senhor, a cada dia procurando pescar o melhor peixe, que seja o amor, o perdão, a misericórdia. Mas nós rogamos a Ti, Senhor, que não nos abandones, pois nós precisamos da Tua presença em nossa vida para dizermos a Ti, Senhor, dizermos a Ti com o nosso coração, sim, Jesus Cristo, nós Te amamos, mas ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, nos nossos tropeços, nas nossas quedas, que o Senhor nos dê a Tua mão para seguirmos em frente. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e para toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus.
Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Tiana. Então, agora nós vamos passar para